Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a este momento, a mais essa noite de estudos. E para iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos, fazendo uma prece, nos ligando à espiritualidade benfeitora que sempre nos assiste, sempre nos ampara. Amado Mestre Jesus, nos colocamos aqui, nesta sua casa, e pedimos para que cada um dos lares dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora possam também sentir-se ligados a essa espiritualidade benfeitora que direciona, que socorre, que ampara e que direciona bálsamos a cada um de nós. Que possamos então nos sentir envoltos em uma onda de paz, de alegria e também de gratidão, por estarmos aqui para mais uma vez estudarmos o Teu Evangelho. Que essas palavras possam chegar até os nossos corações, até as nossas mentes, que possam ecoar, que possamos refletir, encontrar a força necessária para colocar em prática. E enquanto estamos todos envoltos nesses bálsamos de luz, de amor, rogamos que toda a humanidade também receba. Bálsamos de fortalecimento do corpo, bálsamos de fortalecimento do espírito, para cada um que se encontra em uma situação difícil, em uma prova, em uma expiação, que possam perceber a força que há dentro de si, a força que há em cada um de nós, ao mesmo tempo que possam perceber também todo o amparo que nos acompanha e assim despertar dentro de si todas as suas potencialidades para lidar com as situações, com as adversidades e também para agradecer a todas as oportunidades que nos chegam. Amado Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nessa noite nós vamos conversar sobre um convite feito por nosso Mestre Jesus. Vamos falar deste convite, deixai vir a mim os pequeninos. E nós vamos perceber no decorrer da noite que esse convite, ele não é feito apenas às crianças. A criança é tomada como uma imagem, como uma analogia, como um símbolo para o nosso entendimento, mas esse convite é feito a todos e a cada um de nós, que ainda somos pequeninos. Pequeninos quando nós pensamos no nosso desenvolvimento, na nossa conquista, na nossa transformação moral. E para que a gente possa entender essa necessidade desse convite que Jesus nos faz, porque em verdade, quando Jesus nos traz esse convite, ele está nos convidando a ir até ele. Jesus nos convida a ir a ele. E qual a razão então de irmos até Jesus? Ir até Jesus é o caminho para alcançarmos algo que todos nós desejamos e temos um grande anseio. Ir a Jesus significa seguir o caminho que nos levará até o Pai. Ir a Jesus é o caminho que nos permitirá ver a Deus. E qual é o filho que não deseja ver a seu Pai? Estar mais próximo, sentir mais de perto todo o carinho, toda a afeição. E nós sabemos que quando falamos de Deus, estamos falando também de toda misericórdia, de todo amor, de toda justiça, de toda bondade, de toda inteligência. Quando nós seguimos e aceitamos esse convite que Jesus nos faz, nós conseguimos então ver a Deus, nosso Pai. E talvez a gente, fique achando um pouco estranho, mas como é que isso será possível? Nós não falaremos hoje sobre como será essa visão de Deus. Como é que nós vamos ver Deus? Não. Nós falaremos hoje sobre a condição necessária para que a gente esteja apto a ver o nosso Pai. A parte que depende de nós e só de nós, de cada um de nós. E é Jesus que vai nos trazer claramente qual é essa parte que depende de cada um de nós. Nós vamos encontrar, então, no Evangelho de Mateus, no 5º capítulo, no versículo 8º, tratando ali das bem-aventuranças, então Jesus nos fala: bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. E talvez a gente comece a pensar como ser puro de coração, como conquistar essa pureza. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos traz essa bem-aventurança no 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e para facilitar também o nosso entendimento, o segundo item desse capítulo, logo na sequência dessa bem-aventurança, é uma passagem em que isso vai ficar muito mais claro para nós. Essa passagem que Allan Kardec nos traz e coloca se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, em que relata a ilustração do nosso tema de hoje. Em que relata que se aproximavam então e se apresentavam, alguns apresentavam ali a Jesus algumas crianças para que pudessem entrar em contato com o Mestre. E os discípulos tentavam então fazer o quê? Os discípulos tentavam afastar. A passagem diz que eles ameaçavam os que eram ali apresentados até a Jesus. E Jesus, vendo tudo aquilo, levou muito mal, censurou aquela conduta, e foi então que ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. E na sequência, então, ele revela que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a esses pequeninos, se assemelham a essas crianças, dizendo ainda que quem não receber o reino de Deus como uma criança não poderia nele entrar. Então, esse ensinamento que Jesus nos traz e que Kardec coloca no 8º capítulo vem nos ajudar a entender então sobre essa condição para ver a Deus, a pureza de coração, e também como nós podemos conquistar essa pureza. Quando Jesus nos coloca a pureza e traz a imagem da criança, Jesus está nos trazendo ali, por meio dessa analogia, a necessidade da simplicidade, da humildade, porque a pureza ela não se separa nem da humildade, nem da simplicidade. Mas se ela não se separa dessas duas virtudes, ela não se mistura, não se aproxima de forma alguma do egoísmo e do orgulho. E talvez a gente se questione já com o conhecimento espírita que nós temos, por que Jesus resolveu utilizar a imagem da criança? Jesus tem todo o conhecimento daquelas crianças não serem ali seres completamente ingênuos, mas são ali espíritos que estavam retornando ao palco da vida terrestre, já com as suas mazelas, já com as suas adversidades, já com os seus erros cometidos, com as suas falhas, com seus débitos a serem reparados, corrigidos. Assim como com também todas as conquistas que já haviam feito. Qual a razão, então, de Jesus colocar essa imagem da criança para remeter à pureza e associar a humildade à simplicidade? Jesus tinha todo esse conhecimento, mas ali ele se utiliza de uma figura que para nós é mais fácil compreender, que nós teríamos maior facilidade de acompanhar essa analogia e buscar essas características da criança. Então Jesus não se refere àquele espírito reencarnado ali enquanto criança, mas Jesus se refere ao período da infância terrena, em que nós somos mais cândidos, nós somos mais maleáveis e mais humildes. Nós somos mais sensíveis a receber o aprendizado, mais sensíveis a receber os ensinamentos. E se a gente começar a observar as crianças, o que nós vamos ver? Até que nós, adultos, comecemos a incentivar por meio do exemplo, porque muitas vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra, e o que as crianças observam é o nosso comportamento, até que elas comecem a perceber tudo isso e aprender conosco algumas dificuldades, adversidades. As crianças, elas não são hipócritas, não. Elas falam e fazem o que falam. Não há distância entre o que falar e o fazer. Elas também não são dissimuladas. Quando elas gostam, elas dizem que gostam. Quando elas não gostam, elas vão também dizer que não gostam. Elas são verdadeiras, elas são espontâneas. Quantas vezes aí, quem tem filhos ou convive com crianças já não passou uma dificuldade? Porque às vezes alguém veio, deu um presente e a criança falou claramente, sem nenhuma dissimulação: eu não gostei. É muito comum, às vezes a criança ganha roupa, mas ela tem a expectativa de um brinquedo. E ela é espontânea, ela é verdadeira. Ela fala: eu prefiro o brinquedo.
E às vezes o adulto que já aí está tentando colocar todo esse verniz do que a gente chama de educação, mas muitas vezes é de simulação, né? Ficamos naquela situação delicada tentando corrigir a criança e ainda incentivando que ela dissesse outra coisa. Mas a criança não tem nada disso. Ela é simples, ela resolve as coisas de uma forma muito simples e ela leva para a vida a leveza. E quando ela confia em alguém, ela se entrega e demonstra abertura para aprender. Se nós observarmos as crianças, tão logo elas descobrem algo, tão logo um ensinamento é dado, o que é que elas fazem? Já estão ali tentando praticar. É sobre essa característica que Jesus estava nos convidando a observar. Essa pureza que não vai pela mentira, pela dissimulação, pela hipocrisia, mas que apresenta um coração leve, um coração aberto e um coração disposto a aprender. Mas não só aprender, aprender e praticar. Então é esse o convite que Jesus faz e nos mostra. Para que a gente possa adentrar ao reino dos céus, para que a gente possa atingir a perfeição e a felicidade, é necessário que a gente busque esses comportamentos puros da infância. E esse é o caminho, aproveitar o ensinamento que vem e com leveza, com confiança, colocar em prática. Porque aí sim nós vamos trilhando esse caminho que nos levará a conquistar, a manter a pureza do coração e ver a Deus. E para que a gente possa entender um pouco sobre esse comportamento tão natural e tão bonito das crianças, tão verdadeiro, tão espontâneo, há uma história que circulou recentemente nas redes sociais. Ela é contada por um fotógrafo que estava fazendo trabalho como freelance, ali em festas de aniversário infantil. E ele presenciou uma conversa, enquanto ele fotografava, ele viu dois meninos de aproximadamente 6 anos conversando. E um menino chega para o outro e fala, o que você é do aniversariante? E aí o menininho responde, fala, não, nada, minha mãe trabalha aqui. Então eu venho com ela a todas as festas. E o outro menino fica, né? Nossa, você vem a todas as festas? E o seu pai deixa você vir a todas as festas com a sua mãe todos os dias? E o menino responde, sim, meu pai, ele é entregador de pizza. Então ele tem que trabalhar à noite. E à noite eu venho e fico com a minha mãe. E depois também ele sempre leva pizza para casa. E aquele menino ficou deslumbrado. Olha que divertido, né? Ele ia às festas sempre e ao mesmo tempo, depois chegava em casa, né? Tinha ali pizza. E ele falou, nossa, isso deve ser muito legal. O meu pai, sabe, ele é médico de pessoa. E a minha mãe, ela é médico de dente. Né? Então, a forma como a criança diz, né? Médico de dente é muito chato. E aí o outro menino concorda, fala, realmente é muito chato. Mas se você quiser, eu posso te convidar e você vai comer pizza lá em casa, porque todo dia tem pizza, todo dia meu pai leva. E o menino fala, não, eu quero sim, quero ir, vou pedir para o meu pai e eu vou para sua casa comer pizza. Então, o outro menininho fala, inclusive, você pode pedir para o seu pai um currículo, que eu peço ao meu pai para levar para o chefe dele, e aí o seu pai arruma um emprego lá, que aí vai ficar bem legal para você. E o menino fala, mas o que é um currículo? O currículo é um papel de pedir emprego. Então tá bom. Eu vou pedir para o meu pai fazer esse papel e ir trabalhar junto com o seu pai. Olha que simplicidade. Olha que troca verdadeira, genuína, não apegada a nenhuma posse, não apegada a nenhuma posição, a nenhuma diferença que havia entre os dois. Eles conversam ali de igual para igual, eles compartilham, eles trocam, eles aprendem um com o outro e eles falam daquilo que verdadeiramente importa. Porque embora o pai de um fosse um médico de pessoa, a mãe um médico de dente, ele lamentava, porque isso não deixava com que ele estivesse com os pais, que é o que realmente importa. Mas ele via o divertido da vida do outro que estava ali, no trabalho da mãe. Ao mesmo tempo que quando o pai chegasse em casa, ia ter pizza e todo mundo estaria junto. Longe dos títulos, mas naquela convivência, valorizando o que realmente é importante. Esse exemplo nos mostra, talvez a gente vá se lembrar agora de vários outros exemplos que talvez nós já tenhamos presenciado, e que vão falar para nós dessa pureza que Jesus buscou ilustrar a partir desse recorte da infância. E aí a gente vai
Então, entendendo um pouco mais essa pureza. Se nós formos buscar no dicionário, a pureza que Jesus fala não é essa pureza que nós vamos encontrar no dicionário. Porque a pureza que o dicionário vai nos trazer é aquela pureza de alguém que não foi tocado pelo mal, que não errou, que nunca entrou em contato. Então é aquela pureza que se nasce com ela e que não se perde no decorrer da vida. E nós, olhando para nós, né, a gente não precisa nem olhar para o outro, que é um exercício que às vezes a gente gosta de fazer, né? Olhar para o outro, não. Basta olhar para nós agora. Nós vamos perceber que essa pureza, da forma como ela está descrita no dicionário, não se aplica a nós, porque nós já erramos. Talvez tenhamos errado hoje mesmo. Talvez ontem, no almoço de família, em algum momento, a gente pode ter cometido um erro. Como ficaria então? Mas Jesus trouxe essa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, seria apenas um pequeno número, um ínfimo número da população que teria essa condição? Não seria para todos nós? Mas vamos nos lembrar também, Jesus nos disse de que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Então nós vamos perceber que a pureza de que Jesus está nos falando não é essa pureza do dicionário, que se nasce com ela e que não é tocado pelo mal, que não se perde. Não. A pureza de que Jesus está nos falando, dessa condição para nós vermos a Deus, nosso Pai, é aquela que nós construímos no decorrer das nossas existências. E se nós formos lembrar, todos somos criados simples e ignorantes. E nós vamos gravitando então nas nossas experiências, nas nossas reencarnações e vamos aprendendo. E esses aprendizados vão trazendo para nós bagagens. E nós erramos por ignorância, nós erramos. E quando nós erramos, é ali um tropeço. O erro é como uma pedra. A gente tropeça ali naquela pedra, mas a gente não precisa carregar para dentro de nós ou carregar conosco essa pedra. Nós podemos simplesmente, talvez, cair, levantar e colher aquele aprendizado. O erro é apenas uma pausa temporária na nossa caminhada para a angelitude. E como tudo no universo é regido pela lei do progresso, tudo é harmônico e pautado também pela lei de justiça, todo equívoco, todo erro deve ser reparado. Se nós temos, por um lado, a liberdade para escolher o que nos parece ser o melhor, o mais interessante, por outro lado, nós temos a contrapartida da responsabilidade, que vem aí a nossa oportunidade de crescer, vem aí a nossa oportunidade de aprender, fazendo as escolhas, experimentando as consequências e avaliando o que é que nós desejamos para nós. E a gente sabe que nenhum de nós deseja sofrimento. E todo erro vem de uma imperfeição. E imperfeição significa sofrimento. Talvez a gente possa até ali se acomodar à pedra, né? Às vezes a gente cai na pedra, né? Tropeça na pedra, no nosso erro, no nosso vício, cai ali, abraça a pedra e fica um bom tempo ali, né? O orgulho às vezes não perdoa, a gente fica ali abraçado com a pedra, às vezes a gente tenta arrancar a pedra e continuar carregando, mas isso torna a nossa caminhada muito pesada, até então que a gente desperta, porque todos nós despertaremos. E quando a gente desperta, nós temos então a condição de corrigir a rota, de nos tornarmos mais leve e de continuarmos caminhando. E aqui a gente vai observar então esse aspecto, né, da pureza. Se nós observarmos então o que é ser uma pessoa pura, uma pessoa pura é aquela que foi passando por todos esses aprendizados no decorrer de várias ou de incontáveis reencarnações e foi se libertando dessas pedras que um dia resolveu carregar, que foi colhendo o aprendizado, ou foi colhendo as flores que estavam ali no caminho, desenvolvendo as virtudes, porque todos nós já viemos ali, em princípio, com tesouros a serem desenvolvidos. E a pessoa pura é aquela que foi aproveitando essas oportunidades, desenvolvendo os tesouros intelectuais, os tesouros morais, até que chega um ponto em que, com todo o passado já corrigido, passando aí, né, pela lei de harmonia, de justiça, tudo devidamente corrigido, todo o bem realizado, ela vai
aprimorando em conhecimentos, aprimorando no bem, até chegar a ser aquela pessoa muito sábia, aquele espírito muito sábio, que detém todo o conhecimento, que pratica todo o seu conhecimento e, aliado ao conhecimento, essa moralidade, se torna alguém extremamente amoroso. E essa pessoa, esse espírito, na verdade, extremamente amoroso, é essa pessoa então pura, que conquistou a sua pureza, que desenvolveu ao máximo todos os potenciais que trouxe desde o início, assim como nós temos. A diferença é que desenvolveu todos esses talentos que já havia dentro dela. Então, essa pureza é conquistada. E no caminho dessa pureza, quanto mais se aproxima, o que nós vamos perceber é que a pessoa mais próxima, o espírito mais próximo da pureza, como é que ele se comporta já aqui na Terra, ainda no mundo de expiação e provas? É aquela pessoa que não fecha os olhos para o mal que há no mundo, não. A pessoa pura, ela vê a maldade, mas ela vê a maldade exatamente onde a maldade está. Ela não enxerga a maldade por todos os lados. Ela percebe, ela conhece a realidade, ela não fecha os seus olhos, mas ela faz uma escolha. Ela faz a escolha por não julgar. Ela faz a escolha por seguir Jesus. E nesse momento ela opta então por ver o bom, o belo e o justo. E aquilo que não é assim, ela pratica a indulgência e sempre que possível ela se disponibiliza a ajudar de igual para igual, sem humilhar, sem diminuir a outra pessoa. E aí a pessoa impura, né? Como é que essa pessoa impura geralmente vai reagir? Essa fica mais fácil porque elas parecem muito conosco. Em geral, meus irmãos, a pessoa impura, o que ela vai ver? Ela vai ver o mal por todos os lados. E o que é isso, né? O que é esse mal que ela está vendo por todos os lados? É o mal que ainda existe nela. São as pedras, são os erros, os tropeços que ela ainda tem. E aqui ela vai utilizar então um mecanismo que a psicologia chama de projeção. Ela vai projetar no outro aquele mal que ainda está nela. Por isso que vai ter uma tendência muito forte a julgar, a recriminar, a tentar corrigir o outro e às vezes não respeitar a posição do outro ou fazer isso com uma certa violência. Eu estou certo e você deve concordar comigo. Você deve fazer assim. Então nós vamos percebendo que o impuro, ele não consegue respeitar. O impuro, ele não consegue ser indulgente. E muitas vezes o impuro, ele pode ser tomado de tantos outros vícios, como a ira, o ódio, a maledicência, pode usar também da mentira. Então, em todos os momentos que nós percebemos este comportamento, está aí um parâmetro para que a gente consiga fazer a nossa avaliação. E Jesus nos convida a isso. Se nós voltarmos na sequência em que Allan Kardec vai trazendo para nós essa virtude, essa bem-aventurança da pureza de coração, ele vai colocar também uma outra passagem em que Jesus nos faz esse convite para que a gente possa fazer essa avaliação. E Jesus faz esse convite naquela passagem reconhecida por nós como verdadeira pureza e mãos não lavadas, né? Que a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 15, nos versículos de 1 a 20. Então, o que nós vamos ter nessa passagem? Conta-se que, né, Jesus ali com os discípulos, eles iriam jantar e os discípulos não lavaram as mãos antes da refeição. Então, os escribas e fariseus foram ter com Jesus, né, e questionar Jesus. Por que os discípulos do mestre não estavam ali seguindo os ensinamentos dos antigos, as tradições dos antigos? E nesse momento, Jesus convida esses escribas e fariseus a olharem para si, porque ali eles estavam sendo julgadores, eles estavam sendo maledicentes, e Jesus os convida então a perceber a hipocrisia de suas ações. Eles estavam condenando os discípulos por não lavarem as mãos dentro daquelas tradições que eram esperadas, e então Jesus convida a refletir. Por que eles estavam tão incomodados se eles também não seguiam os mandamentos? Se eles também não honravam a pai e mãe?
Qual era o costume que eles tinham? Ao invés de dispensar todos os cuidados aos pais e mães, quando já estavam, né, doentes, um pouco mais idosos, mais velhos, o que é que eles faziam? Ao invés de cuidar desses pais, eles davam dinheiro, é como se fizessem doações, né, oferecendo ao Senhor, e essas doações oferecidas ao Senhor eram como se fosse um substituto, e por esse substituto eles estariam assim cumprindo o mandamento. E Jesus então os convida a refletir. Por que acusar o comportamento do outro se eles mesmos não faziam? E ali, né, Jesus fecha com aquela célebre passagem, na verdade a célebre chamada. O que faz imundo o homem não é o que entra pela boca, mas o que faz imundo o homem é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração. Procede de nós, do que nós verdadeiramente somos. Então é aí que deve estar a pureza. A pureza deve estar no coração. Não é a pureza que está nas nossas aparências. Não adianta parecer puro. Não adianta falar sobre o Evangelho. Não adianta aconselhar as pessoas. Não adianta ter a afabilidade, a doçura, a voz mansa, se o que vem de dentro de nós, ou se o nosso comportamento no dia a dia não condiz com isso. É necessário ser como uma criança, ser coerente, ser transparente. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. E não é necessário fingir. É necessário trabalhar o sentimento, porque já somos adultos. Então, se nós temos uma antipatia para com alguém, a gente não deve fingir uma amizade que não existe. Nós devemos fazer um passo anterior, trabalhar o que vem de dentro, trabalhar esse sentimento. Por que nós estamos incomodados com o outro? Por que nós não conseguimos nos relacionar com o outro? É um trabalho anterior, um trabalho na nossa essência, no nosso ser, e não na aparência. Isso não significa que a gente vai ser mal educado, de forma alguma. Nós vamos sim nos relacionar com essa pessoa, mas de forma verdadeira, enquanto nós fazemos esse trabalho de aprender a amá-la, se nós ainda não conseguimos. Mas de maneira transparente, sem dissimulações, sem falsidade, sem o verniz social. Esse verniz social nos compromete muito e de nada adianta, meus irmãos, porque Deus tudo vê e vê o fundo do nosso coração e não só o nosso comportamento. E agora, falando sobre ver o fundo do nosso coração, sobre o que torna imundo o homem, como Jesus traz nessa passagem, mas sobre o que também pode tornar puro o homem, que é o nosso grande desejo. Vamos refletir. Chegou o momento da nossa reflexão. De uma reflexão também transparente. Chegou o momento de olhar para dentro de nós e avaliar a quantas anda. Puros nós já sabemos que não somos, porque um espírito puro só estaria aqui na Terra em missão, ele não teria necessidade de reencarnar aqui. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente olha para as dificuldades que a gente encontra, claramente nós percebemos que nós não estamos em uma missão. Não uma missão grandiosa como talvez nós gostaríamos e como um dia nós teremos. A nossa missão ela é muito pessoal, que é da nossa transformação moral, que aí sim vai passar pela família que nós estamos, pelo trabalho que nós escolhemos, pela casa espírita que a gente frequenta, pelas relações que nós temos. Aí sim, executando bem essa nossa missão da transformação moral, é que nós vamos atingir, né, estes outros setores da nossa presente existência, mas o nosso compromisso é conosco mesmo. Então vamos olhar fundo agora nesses aspectos, né, seguindo esse convite de Jesus. Vamos ver o que é que está procedendo da nossa boca, porque ela vai falar do que há dentro de nós, da essência que nós estamos carregando neste momento. Nas últimas semanas, né, como é que foram os nossos comportamentos? Vamos passar primeiro dos comportamentos, que é mais fácil a gente lembrar. Nós estivemos envolvidos, né, em conversas edificantes, participando de ações para ajudar outras pessoas, fazendo, né, ações no bem, praticando a caridade, dando bons conselhos. Se alguém nos procurou
porque teve uma contenda, porque teve uma discussão, como é que a gente aconselhou essa pessoa? A gente pediu para ela fazer uma prece, para ela buscar o perdão, para que ela pudesse, né, avaliar a situação de uma forma diferente. A gente levou palavras de consolo, de esclarecimento, incentivando a sua melhoria, ou nós colocamos lenha na fogueira? Né? Falou, não, você não devia levar esse desaforo para casa, não. Se eu fosse você, eu voltava lá, ou então, escrevia assim no WhatsApp, mandava um áudio com esse conteúdo. Qual que foi o nosso, né, proceder? Se alguém no trânsito nos fechou, né, passou na nossa frente, enfim, ou fez uma manobra complicada que colocou a nossa segurança em risco, qual que foi a nossa conduta? Nós fizemos uma prece por essa pessoa ou nós, né, xingamos a pessoa, baixamos o vidro, tiramos a mão para fora, fizemos algum gesto obsceno, ou mesmo que isso não tenha feito, xingou dentro do carro ou xingou interiormente? Qual foi, né, nosso comportamento? Isso a gente vai conseguindo já, né, observar. Mas vamos um pouco mais fundo. Vamos imaginar, então, que nas últimas semanas nós participamos de várias iniciativas no bem. Nós fizemos, né, ações muito bonitas de ajuda ao nosso próximo. Muito bom. Vamos mais fundo. Qual foi a intenção? A intenção foi o desejo verdadeiro, genuíno de ajudar alguém, que trouxe aquela alegria interna ali, ou a intenção foi ser visto, ser reconhecido e se sentir superior? O que nós queremos é fazer pela alegria verdadeira de ajudar e por seguir Jesus. Isso é o que nós queremos. E às vezes fica difícil fazer essa avaliação. Então, para ajudar nesse ponto da intenção, vamos olhar para o nosso comportamento depois. Quando nós acabamos de realizar aquela ação, nós ficamos alegres, né? Conseguimos trazer isso para nós, fizemos uma prece agradecendo as boas intuições que nós possamos ter recebido, ou nós fizemos questão de contar para a família inteira, para os colegas do trabalho, se possível ainda mandou no WhatsApp do grupo da família e publicou em alguma outra rede social. Isso pode nos dizer se é pela alegria verdadeira e genuína da caridade ou se foi muito mais por uma questão de vaidade. Mas talvez a gente tenha passado, né, na avaliação dos comportamentos. E aí vem, como é que foram as nossas palavras nas últimas semanas? Foram palavras para consolar, para elogiar, para iluminar, para agradecer? Ou foram palavras para reclamar, falar que está difícil, palavras de desânimo, de desesperança, de ingratidão, xingamentos, né, blasfêmias? Como foi o nosso falar nas últimas semanas? Pausa para a gente, né? Parar, ponderar e observar como nós conduzimos. O que é que nós estamos exteriorizando? Porque lembrando, né? O que torna imundo o homem, ou que pode nos tornar puros também, é o que sai da boca, porque vem do coração. O que é que nós revelamos a partir das nossas palavras nos últimos dias? Isso, meus irmãos, não significa que talvez a gente esteja passando por uma situação muito difícil, que a gente ficou triste e a gente procurou ali um amigo para desabafar, né? Falou às vezes para um familiar. Não, o desabafo muitas vezes ele é importante. Nós não precisamos carregar situações difíceis sozinhos, nós podemos desabafar. Mas nós fizemos para desabafar ou isso é uma frequência na nossa vida? É frequente? Toda semana a gente faz isso, toda semana a gente reclama, toda semana a gente desanima, enfim. É a frequência que vai nos trazer esse parâmetro, se é algo natural de compartilhar com alguém, buscar apoio, buscar ajuda, ou se é um comportamento arraigado, revelando desânimo, desesperança e muitas vezes até a falta da resignação. Já está suficiente? Não, ainda não. Porque a educação e a doutrina nos ensina a ser muito polidos. Muitas vezes a gente pode ser polido. Então, nós passamos na avaliação dos comportamentos, passamos na avaliação, né, das palavras que foram ditas, mas talvez a gente não passe na avaliação dos pensamentos. E no sexto item, que consta no capítulo 8 do Evangelho, Kardec vai nos trazer que a verdadeira pureza ela vai além das ações, mas ela se encontra no pensamento. Porque se nós formos avaliar com carinho, é do pensamento que surgem as ações. E como foram os nossos pensamentos na última semana? Qual foi a tendência que eles seguiram? Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer também.
e dar uma pausa para refletir sobre tudo isso, porque essa avaliação só cabe a nós. Essa avaliação vai ter resultados, vai ter consequências, mas o quanto antes nós avaliarmos, nós teremos condições de lidar com essas consequências e manejar melhor. E talvez na avaliação final, nos resultados de tudo isso, nós vamos descobrir que nós fomos pessoas extremamente benevolentes, que a razão pelas quais nós nos envolvemos em uma ou ação voluntária, de prática do bem, foi pela alegria verdadeira, foi pela alegria genuína, que em um momento ou outro nós fizemos um desabafo, mas que reinou mais em nós as palavras de coragem, de ânimo, de consolo, de incentivo à reaproximação, é que nós tentamos nos reaproximar das pessoas, que nós reconhecemos os nossos erros, que nós não nos mostramos de forma diferente, mas que nós ali criamos campo para que o amor se instalasse entre nós e o nosso próximo. Ao mesmo tempo, a gente pode ter iluminado outras pessoas, nós podemos ter não verbalizado, mas pensamentos de gratidão a Deus no momento em que nós acordamos, no momento em que nós fomos dormir, naquele momento em que nós nos percebemos numa situação difícil e vimos que tudo se resolveu tranquilamente, nós podemos ter lembrado do nosso espírito protetor, de todos os outros espíritos que sentem um carinho, um afeto e sempre vêm ao nosso auxílio, ao nosso socorro. Se nós formos seguindo este caminho, muito provavelmente nós já estamos indo a esse encontro com Jesus. Nós já estamos praticando o que Jesus nos ensina e isso está refletindo em bons sentimentos, em bons pensamentos dentro de nós, que vão se exteriorizando também em boas ações, em boas falas, em boas atitudes, em bons posicionamentos na nossa existência. Nós estamos aproveitando bem. Mas pode ser que o resultado não tenha sido o esperado. Pode ser que nós nos percebemos nas últimas semanas, talvez, reclamando muito, desanimados frente a um problema difícil que a gente talvez esteja passando, que nós demonstramos uma certa desesperança. E nesse momento, então, cabe avaliar o que é que nós estamos exteriorizando, que há dentro de nós talvez uma falta de resignação, que há dentro de nós talvez uma falta de confiança. Confiança no que Jesus nos trouxe, confiança no que o Evangelho nos mostra. O que é que está acontecendo dentro de nós? Será que nós não estamos conseguindo perceber a força que nós temos? Será que nós não estamos conseguindo ver a luz interna que há dentro de nós? E se a resposta talvez for essa, que só cada um vai poder falar por si, que possamos lembrar então da medicação, porque aí nós estamos doentes. Estamos doentes da alma. Talvez a gente esteja do corpo também, mas nós não precisamos adoecer da alma. E a medicação pode começar por uma prece, por esse reconhecimento de que nós não estamos no bom caminho e pedir o auxílio para que a gente busque o verdadeiro caminho, para que a gente possa enxergar a ajuda, os sinais de esperança que nós temos, para que a gente possa fazer do Evangelho o nosso companheiro, mas não o nosso livro de cabeceira, não, mas o nosso estímulo à prática constante a cada minuto, a cada momento do nosso dia. Se nós vimos a reclamação como algo frequente, talvez a gente precise observar também se nós não estamos muito enclausurados numa postura de vítima, de nos vitimizar. E, principalmente, se de repente a gente percebe alguém que vai relatar uma situação difícil, às vezes vai fazer um desabafo, se a gente sente a necessidade de contar todas as nossas mazelas e até compete ali para ver quem está pior, quem está sofrendo mais, muito cuidado. Essa posição de vítima ela é bem confortável, porque ela tira a responsabilidade. Quando a gente se vê como a vítima da situação, a gente acha que não precisa fazer nada. Na verdade, é isso que a vítima faz. A vítima, ela tenta culpar o outro e ela se exime da responsabilidade. É confortável, mas é extremamente prejudicial à nossa evolução.
É agarrar-se a uma pedra, e é uma pedra grande, que em algum momento vai ter que ser deixada, em algum momento o caminho vai ter que ser percorrido. Então, o primeiro passo é se responsabilizar, é entender que se encontra nessa situação, talvez por algumas posturas, não de vidas passadas, mas talvez por escolhas e formas de pensar e de agir da presente existência. Mas se nós nos colocamos neste lugar, se nós nos entramos no abismo da vitimização, nós conseguimos sair daí. E para sair, a gente não vai precisar estar sozinho, porque quando a gente entrou, a gente fez isso sozinho, né? Mas para sair de forma alguma, a gente pode sim encontrar ajuda, e a prece também é o caminho para que a gente comece esse caminho de retomada, esse caminho de retorno. Mas vamos imaginar que o que a gente, né, encontrou foram discussões, foram brigas, né? Foram questões acaloradas, às vezes até interrupções, né, de amizades, rompimento de parcerias de negócio, né? Vamos imaginar que foi nesse contexto. Se foi nesse contexto que nós tivemos as dificuldades, o que a gente pode começar, né, a observar é que não é possível impulsionar para o bem usando-se do mal. Porque às vezes a gente vai colocar essa desculpa, né? Não, mas é porque a outra pessoa estava totalmente equivocada. E como o outro estava totalmente equivocado, o comportamento do outro estava totalmente errado, eu precisei ser firme nas ideias, meus irmãos. Firmeza nas ideias, defender um ponto de vista quando se sabe que está correto, não é ataque. Por isso que nós temos, a gente não leva para o bem, não leva o outro a pensar, a ver um outro ponto de vista, a ter uma outra saída, se nós fazemos isso com agressividade, se nós fazemos isso com violência. Se a gente for observar Jesus, Jesus jamais violentou qualquer consciência. Olha o cuidado todo que ele teve em todos os momentos. Ele poderia já naquela época falar claramente, mas as consciências não estavam prontas, nós não tínhamos maturidade para ouvir. Então, o que é que ele fazia? Ele falava por meio de parábolas, para que a gente gravasse aquela imagem, aquela figura, e quando nós já tivéssemos condições, nós entendêssemos profundamente o que aquilo significava, que é o que nós estamos fazendo sobre essa passagem do deixar vir a mim os pequeninos e o que é essa pureza de coração. Jesus respeitava. Qual é a razão, então, de nós não respeitarmos o posicionamento do outro? Qual é a razão de nós irmos para o ataque? Não faz sentido. Mas talvez nos últimos dias, semanas, nós percebemos a mentira. E aqui a gente precisa aprofundar um pouco mais. A mentira foi por qual razão? Nós mentimos para ficar bem na fita, nós mentimos para não assumir a responsabilidade por um erro que nós cometemos. Qual foi a razão da mentira? Porque isso importa para saber qual é a imperfeição que está dentro de nós ou qual é a pedra que nós tropeçamos no caminho e estamos insistindo em carregar. Talvez seja a vaidade, talvez seja o orgulho, ou talvez seja a imaturidade, maturidade de não querer assumir os seus erros, de não assumir com responsabilidade. Mas no universo, se nós temos a liberdade, nós temos a responsabilidade. E tudo conta. Toda boa ação conta, todo desvio também conta. Então não adianta a gente querer se furtar da responsabilidade do erro. É melhor assumir e já corrigir. Porque na contabilidade divina, meus irmãos, nada passa. E que bom que nada passa, porque é justamente por nada passar que nós aprendemos e que nós evoluímos. E colhemos também os frutos das nossas boas ações, que virão sempre em forma de felicidade. Mas talvez a gente olhou e viu que nas semanas anteriores foi a maledicência. E aí, o que a gente vai perceber do maledicente? O maledicente é aquele que tem um complexo de inferioridade, ele se sente inferior, mas ele tem um desejo de superioridade. Então ele ataca, ele calunia, ele difama, ele distorce aquilo que foi dito, aquilo que foi falado ou o que aconteceu para tentar ser superior. E, na verdade, ele se torna ainda mais imundo, né? Revelando o que há dentro de si, revelando a sua inferioridade, a sua dificuldade, revelando a sua infelicidade e a sua insatisfação consigo. E, por fim, se nós percebemos fortemente nas últimas semanas, né, no último mês, enfim, no período que nós fizemos a avaliação,
o julgamento, a tendência a julgar, mesmo que a gente não tenha falado, mesmo que a gente não tenha, né, interagido com a outra pessoa, que ficou só no pensamento, mas a gente julgou, falou, isso não é certo, isso não é uma boa coisa, enfim, e foi, né, cedendo a esse impulso de julgar. Aí nós vamos recorrer à psicologia também, né? Nós vamos recorrer a Freud. O Freud tem uma frase que ele vai falar que quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Eu não sei se o que Pedro está falando de Paulo é verdade. Não sei se Paulo realmente fez isso, o que se passa com Paulo. Mas quando Pedro fala de Paulo, eu sei sobre Pedro. Eu sei sobre as dificuldades e o que se passa no mundo interno de Pedro, das suas inferioridades. Ou eu sei também da bondade que vai no seu coração. Então, se foi muito mais entendendo o comportamento difícil do outro, se foi muito mais compreendendo, às vezes, a dificuldade, aquele companheiro lá do início, né, que nos fechou no trânsito, que fez uma manobra perigosa para nossa segurança, a gente fala, não, às vezes a pessoa está com pressa, eu não sei pelo que ela está passando, isso vai falar da bondade que há no nosso coração. Mas lembremos que muitas vezes o julgamento é uma projeção, algo que nós não aceitamos em nós projetamos no comportamento do outro. Então, quando a gente começa a questionar muito a conduta dos outros, a julgar muito, mesmo que a gente não fale, que fique só aqui dentro, né, da nossa mente, vale parar, vale lembrar e entender qual é a pedra que nós estamos carregando. E ao contrário, nós vamos perceber um ditado que diz assim, quem ama o feio, bonito lhe parece. Né? Quem ama o feio além das aparências. Não vê ali a aparência exterior. Vê a essência, vê o conteúdo, vê a bondade, vê a potencialidade. Né? E não que eu esteja dizendo que não somos feios, nada disso. Mas é assim que Jesus nos olha, é assim que Ele nos vê. Então, quando Jesus nos vê na maledicência, no julgamento, na mentira, nos comportamentos de ódio, de ira, na reclamação, na vitimização, o que é que Jesus está vendo em nós? Jesus está vendo o potencial que nós temos. Ele está vendo a nossa beleza. É por isso que Ele sempre estende as mãos. É por isso que Ele não julga. É por isso que Ele não sente necessidade de nos diminuir. Porque Ele já conquistou essa pureza. Ele já sabe que cada um de nós também vai crescer, cada um de nós vai evoluir, que esses comportamentos, às vezes tão gritantes que nós temos, que tanto incomodam, que tanto causam mal, são passageiros e que dependem de nós. E Ele vai fazer toda a sua parte para que a gente consiga trilhar esse caminho. Mas Ele não fará o trabalho individual que compete a cada um de nós. Isso Ele não fará, porque Ele não pode fazer. Esse trabalho é o que nos fortalece, é o que nos libera dessas pedras, para que a gente volte a ser o vaso de luz que nós somos. E aqui há uma lenda que diz que quando nós nascemos, nós espíritas vamos entender que é quando, né, nós somos criados. É como se nós fôssemos um vaso de luz. Nós temos ali uma pequena chama que nós podemos entender como todos os potenciais que nós temos. Os potenciais para desenvolver todas as virtudes. A bondade, a caridade, a benevolência, que nós podemos desenvolver a paciência, a indulgência, a misericórdia, enfim. Né? Todo o potencial ali, imagine então num vaso, ali embaixo, né, esse potencial ali como uma luz. Uma luz que, à medida que nós vamos vivendo, fazendo boas escolhas, essa luz vai aumentando, vai resplandecendo até tomar conta de todo o vaso. Mas pode acontecer que nós, esse vaso de luz, né, quando fomos criados ou quando, né, reencarnamos aqui, nós fomos tendo algumas dificuldades, né? E a gente pode ter começado a colocar algumas pedras. Então a gente coloca uma pedra grande, outra e outra. Vamos imaginar em 3 pedras bem grandes. E aí vai acontecendo mais coisas, a gente vai colocando outras pedras dentro desse vaso, a gente fica tentando caminhar na vida, carregando essas pedras. E aqui, às vezes, a gente pode até nomear essas pedras. Essas 3 maiores, talvez a gente possa dar nome de orgulho, de egoísmo e de vaidade. E as menores,
descendentes, né, dessas três maiores, nós podemos ver às vezes o desânimo, nós podemos ver às vezes a indignação, né, no sentido pejorativo, a vitimização, nós podemos ver a maledicência, nós podemos ver a mentira, nós podemos ver ali a ofensa não perdoada, nós podemos ver ali também a desesperança, o desespero, podemos ver a fofoca, a intriga, a impaciência, a raiva, o ódio, as reações explosivas, podemos ver tudo isso. O que é que vai acontecer, meus irmãos? Com a luz, essa luz vai ficar ali opaca. A luz continua ali, mas todas essas pedras que foram sendo colocadas, elas impedem que essa luz resplandeça. Então a gente não vai ver luz mais nesse vaso. A luz está lá, mas nós não veremos. E para que a gente possa retomar tudo isso, o que é necessário? É necessário, de uma forma muito simples, virar esse vaso. Se nós viramos esse vaso, essas pedras saem. E aí sim, aquela luz que está ali pode continuar sendo alimentada, crescer, resplandecer, iluminar a si e aos vasos que estão do lado. Mas por vezes não dá para virar o vaso. É necessário retirar pedra por pedra, pedrinha por pedrinha. E quando nós estamos com o nosso vaso com essas pedras, e talvez a gente tenha chegado à conclusão que nós temos algumas pedras sim, talvez maiores, menores, é necessário então que a gente aceite o convite de Jesus, porque nesse momento nós estaremos pequeninos. Nesse momento nós estaremos com a nossa chama pequena ali, não teremos desenvolvido. E nós precisamos desenvolver. Então, se nós olharmos também o capítulo 8, no item 18, João Evangelista traz uma mensagem que vai dizer que quando Jesus disse deixai vir a mim os pequeninos, ele não estava falando de crianças. Ele usa essa imagem, mas ele estava falando também do convite que ele faz a todos nós que nos encontramos nessa infância espiritual e que no decorrer das nossas existências podemos ter tropeçado em pedras e podemos ter colocado essas pedras no vaso de luz, que está bloqueando a iluminação e o crescimento da nossa luz. Então é hora de aceitar esse convite que Jesus nos faz. E essa aceitação se faz olhando o comportamento do mestre e seguindo o comportamento do mestre. Porque é necessário agir, não é necessário a aparência. Vamos nos lembrar da verdadeira pureza. É necessário ser em essência puro, é necessário conquistar essa pureza. E se a gente observa Jesus, em todos os momentos, ele foi fazendo o quê? Lançando sementes de luz. Ele foi nos dando mais sementes para que a gente colocasse no nosso vaso. E essas sementes não foram lançadas a um ou a outro, ele lançou a todos. Ele lançou as mulheres, aos homens, ele lançou aqueles que estavam doentes, aos que estavam desviados, ele lançou os que eram corruptos, ele lançou inclusive aqueles que zombavam e o perseguiam. Ele lança sementes a todos. E como é que ele age com cada um de nós? Como é que ele agiu, deixando esse exemplo? Ele sempre agiu amorosamente, ele sempre agiu nos compreendendo, expressando por nós compaixão, expressando por nós misericórdia, deixando claro ali que ele nos tratava como ser, como vaso de luz que nós podemos ser e que nós seremos um dia, não nas limitações, nas pedras que nós estamos carregando no presente momento. Ao mesmo tempo, ele respeitava. Ele era assim mais firme quando nós estávamos agindo de maneira hipócrita, quando nós estávamos agindo a partir da hipocrisia. Nesse momento, ele se fazia firme para chamar nossa atenção, porque naquele momento, quando a gente agia de maneira hipócrita, era como se nós quiséssemos colocar uma venda nos nossos olhos. E ele não permitia isso. Então, ele nos convidava a tirar a venda dos olhos, porque era muito grave. Mas naquilo que ele podia respeitar a nossa maturidade e a nossa escolha, ele respeitava. Ele não julgava. Ele sempre oferecia ajuda. E ele confiava. Confiava no nosso potencial de transformação. Então, meus irmãos, é hora de seguir Jesus. Esse é o exato momento de nós seguirmos Jesus. E quando ele vem e nos diz que ele é o caminho da verdade, da vida,
Ele não estava se auto-intitulando dessa forma por uma atribuição pessoal, mas ele estava ali nos revelando a designação, a delegação que ele recebeu do Pai. Ele é o caminho, porque se nós seguirmos o que ele nos ensinou na prática, verdadeiramente em essência, não em aparência, nós vamos nos livrar de todas as sombras do caminho. Nós vamos nos livrar de todas as dificuldades. Nós não vamos pegar os atalhos perigosos, mas nós vamos seguir pelo caminho reto, vamos conseguir passar pela porta estreita e adentrar no reino de Deus. Ele é também verdade. O seu evangelho é tudo verdade. Porque o que Jesus disse há mais de 2000 anos continua valendo e sendo a solução para vários dos nossos problemas que nós temos hoje. Atravessa o tempo. A mensagem não fica perdida. Ela é atual e pode, e é, na verdade, a solução dos nossos problemas. Nós nunca precisamos tanto seguir Jesus e praticar o evangelho como nós precisamos no presente momento. E é vida porque o evangelho nos traz, nos desperta várias potencialidades que talvez estivessem adormecidas, desperta a nossa esperança, desperta a nossa coragem, desperta a nossa força. E nós nos sentimos vivos mais uma vez e sabemos que mesmo quando o corpo não mais estiver vivo, quando o corpo já estiver morto, nós continuaremos e receberemos por todas as nossas boas obras. Esse é o caminho. E há um trecho para que a gente já encerre, né? No Evangelho também é uma mensagem, no item 19 também do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, dada por um Espírito protetor, que faz mais uma vez esse convite, para que a gente vá a Jesus. E nesse caminho de ir até Jesus, a gente retire as impurezas do coração, a gente retire as pedras que nós fomos colocando no nosso vaso de luz e possamos então brilhar em toda a nossa potencialidade. Possamos ser esses puros de coração que Jesus nos fala e aí sim ver a Deus nosso Pai. O convite é esse: deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Que possamos ir até Jesus, para que a sua mensagem de amor, para que a sua mensagem de caridade nos ilumine. E para que a gente volte a brilhar, ou continue brilhando e brilhe cada vez mais, para longe das dores, para longe dos sofrimentos, independente do mundo em que nós estivermos, mas para que a gente possa conquistar essa pureza de coração e vivenciar o reino de Deus, recebendo esses ensinamentos de Jesus com alegria, com satisfação, com boa vontade, acreditando que nós conseguiremos praticar. Porque sim, basta querer. O exercício da razão e da vontade irão nos amparar neste caminho. E agora chegou o momento de nós nos despedirmos. Nos despedirmos com tantas reflexões, mas, acima de tudo, de agradecermos. Então vamos para a nossa prece final, a nossa prece de encerramento, a prece também que será feita a fluidificação das águas, para quem tiver disponibilizado. Então vamos juntos agora continuar com os nossos pensamentos unidos e com os melhores sentimentos que estão em nosso coração. Amado Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam encontrar com todas essas bênçãos que estão sendo derramadas a cada um de nós. Que essas bênçãos também alcancem essas águas que estão para a fluidificação, trazendo o remédio, o bálsamo necessário para o corpo, para o espírito. E que cada um de nós que fizer uso destas águas possa perceber a atuação da providência divina. Amado Mestre Jesus, que os nossos corações se abram cada vez mais a Ti, se abram de forma verdadeira, de forma humilde, recebendo com alegria os Teus ensinamentos, que a cada momento possamos voltar os olhos a Ti e pensar como conduziria determinada situação, como faria, como sentiria, o que diria, como olharia para nós,
se estivéssemos em erro, e para o nosso irmão que talvez esteja em erro. E que nesse momento, refletindo sobre ti, buscando o teu comportamento, o teu modelo, o teu exemplo, acenda dentro de nós todas as nossas potencialidades do amor, da paz, da paciência, da indulgência, da resignação, da misericórdia, do perdão, e que possamos agir no caminho do bem, sem vacilar, de forma firme, de forma confiante, de forma constante, sabendo que a todo momento seremos atendidos. Assim também como todos os nossos irmãos desencarnados, assim também como todos os habitantes do planeta Terra, assim como todos os habitantes do universo. Que possamos ter essa certeza, essa confiança, e que a esperança de dias melhores e a confiança no nosso potencial de fazer com que esses dias melhores aconteçam seja cada vez mais desperta e estejamos cada vez mais iluminados. Que assim seja.